Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Ponta, João Lourenço manda aprovar lei que proíbe você, cidadão angolano, de filmar os espaços públicos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Alô, turistas angolanos. Alô, turistas. Não vão para Angola, tá? Porque se vocês filmarem lá, vocês vão presos. Eles agora legalizaram isso. Mas J Privado, como assim? Está dentro da lei de vandalismo também, de bens públicos. Quando eu trouxe aqui a notícia, João Lourenço vai aprovar uma lei que vai condenar a quem fazer manifestação a 25 anos de cadeia, vocês não falaram nada. Esse é o problema do povo angolano, mano. Tá a entender? É o problema do povo angolano. Infelizmente. A lei de vandalismo público, mano, dentro daquela lei, vocês vão se surpreender. Vocês vão ter que ler, mano. Tem que ler. Tá a entender? Se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa like maroto, deixa dislike se não curte, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bem importante, ok? Tamo juntos, J Privado na casa. Eu não vou falar muito. Eu quero que vocês escutam bem isso, tá? Assistam esse vídeo, tá? Assistam. Não vou falar no final, não vou falar nada no final. Eu quero que vocês comentem. É de extrema importância. J Privado na casa. Hoje ainda é quarta-feira. Vocês, porra, povo angolano, enfim. Eu queria fazer uma pergunta. Meus senhores, como é que se sentem perante uma lei que suscita mais dúvidas do que esclarecimentos? Esta lei, mesmo antes de ter sido aprovada, tão logo deu entrada a proposta de lei da autoria do titular do Poder Executivo na Assembleia Nacional, começaram os pontos de interrogação. E não é só a oposição, não são só os ativistas cívicos, revus ou o que seja. Mesmo nós, jornalistas, colocamos muitos pontos de interrogação porque não percebemos, primeiro, os intentos do legislador ou do proponente, depois os fundamentos da lei. E agora que ela está aprovada, estamos aqui há 2h30, há 1h30 melhor, e com mais dúvidas do que esclarecimentos. Alves, permita-me é que antes, mal a iniciativa legislativa deu entrada à Casa das Leis, e houve aqui uma má comunicação. E a má comunicação é que foi criada a ideia de que essa lei destinava-se a cercear a materialização de direitos, liberdades e garantias fundamentais. E que era destinada claramente às pessoas que manifestam-se, sobretudo as manifestações com cariz político, o que não é verdade. Isso aqui está claro que não é verdade. Essa é a sua o que não é verdade. Não é verdade. Porque quando olhamos para... Sim, mas nós convidamos o Milonga para vir a até agora, para dele, dar a minha apreciação, não é? Poxa, agora, até agora, e por aquilo que disse um dos intervenientes, que é a única pessoa aqui que diz que ter participado diretamente em manifestações, e vou sempre socorrer das suas próprias palavras, se as manifestações decorrem nos termos como disse aqui o Jaime, claramente que não terá nenhuma aplicação aqui nos termos da norma. Então por que vocês fazem a lei? Por quê? Mas a norma, se não há problema, por que estão a fazer a lei para resolver o problema? Não, mas agora volto a lhe dizer, então é um falso problema isso. E eu disse mais. Assim, Milonga, só para terminar. Não, o Carlos fez uma pergunta que é importante esclarecer. E ele fez essa pergunta. Aliás, é a pergunta que eu mais faço aqui. Não, mas esta lei tem a razão de ser. Tem sim, senhora, porque a vandalização de bens públicos não está apenas atrelada como uma consequência de manifestantes. Já que está com a palavra, Milonga Bernardo. Nós temos constantemente situações de vandalização. Mas por que puseram? Não, exatamente, não é essa a intenção. Mas Milonga, já que está com a palavra... Mas é assim. Meus senhores, Milonga Bernardo, já que está com a palavra, o deputado Faustino Mumbica disse há pouco tempo que o governo, na ótica dele, obviamente, sempre que tem um problema e não consegue solucionar, cria uma lei. Também eu queria que... Deixa-me também dar a minha opinião. A tua opinião sobre essa questão. Do ponto de vista legislativo, tem que acompanhar aquilo que são os fenómenos. Os factos sociais, quando têm relevância jurídica, o direito não deve ser omisso. No caso não é. E em casos que não há uma omissão, percebendo-se que a lei em concreto já não está a ser eficaz, o direito tem de acompanhar essa plasticidade social. Somente isso. Bem, porque percebe-se claramente, hoje por hoje, percebe-se que, do ponto de vista dos mecanismos legais, penal, aplicáveis aos comportamentos
que lesam o bem público não estavam a ser bastantes para corresponder quer à prevenção geral, quer à prevenção especial. E entendeu o Executivo, fazendo uma análise de custo-benefício, que era importante, era oportuno ter uma iniciativa legislativa que pudesse cumprir com estes dois fins da pena. Existem outros fins, claramente, mas desses que eu me reportei. Ora, relativamente às molduras penais, podem ser discutíveis, são sempre discutíveis. São sempre discutíveis. E tomei claramente boa nota aquilo que foi a opinião do Jaime, quando faz referência, eu diria, o princípio da hierarquização das molduras penais abstratas face aos valores jurídicos ofendidos. É uma boa nota. E claramente nós, enquanto legisladores, e enquanto, agora aqui dizer, deputados do partido que suporta o governo, tomamos muito boa nota. É uma questão muito bem fundamentada. Muito bem. Deputado Faustino Mumbica. Meus senhores, agora... Eu agradeço. Já foi a votação final global. Só falta sair no Diário da República. Não sei se já saiu. Tomaram nota agora, depois de aprovar a lei. Mas eu não percebeu o que é que tomei nota. Eu não percebeu o que é que eu tomei nota. Meus senhores. Exato. Meus senhores. Posso tomar a palavra? Vamos agora obedecer a seguinte norma. E qual foi o comportamento na UNITA na votação final global? Carlos Carvalho, nós já dissemos. Também, na global, final. A UNITA absteve-se e deu em direto. Carlos Carvalho. Meus senhores, vamos... Não, mas era importante dizer que na especialidade votou a favor. Não. Não votou a favor. Isso agora não interessa. A especialidade discute artigo por artigo. Deputado, Artigos que votamos a favor e este caso... Deputado Mumbica. Votaram a favor. Eu serei talvez o único moderador do mundo a ter que pedir um ponto de ordem. Não, pensei que já me tinha dado a palavra. Vamos disciplinar a questão. 2 minutos apenas para cada um. E as interrupções têm que ser pontos de ordem, 30 segundos, 1 minuto. Deputado Mumbica, faz favor. Obrigado. A primeira nota, eu fico satisfeito o Milonga reconhecer, depois do esclarecimento que o Dr. Joaquim Jaime deu, porque de facto foi dos pontos mais debatidos na especialidade e depois de aprovar, só agora que concorda que essa é a tese que nós batemos e que consta da declaração de voto da UNITA, mesmo na abstenção. Portanto, achamos que na questão da graduação das penas havia um equívoco que era preciso... está a pedir ponto de ordem. Eu vou ser mesmo... Não, felizmente estou dentro da ordem. Não consta da declaração de voto da UNITA a questão que Qual questão? A declaração de voto, felizmente, é pública. É pública e, se quiserem, posso ler. É pública. Na declaração política, o que ficou patente do grupo parlamentar da UNITA, a moldura das penas, é que essa questão relacionada com a aprovação desta lei iria coartar direitos... Este é um segundo ponto. O outro... Não, 2 pontos foram levantados na declaração. A questão do cerceamento das liberdades, e é esse o artigo que eu quero ler. O segundo, isso é o que você está a dizer. A lei, qualquer um de nós tem inteligência para perceber o que é que essa lei traz de armadilha. Vou-lhe dar uma dica, deputado Mumbica. Cinja-se no que quer dizer e ignora as provocações. É melhor. O artigo, eu vou só aqui precisar do seguinte. O artigo 8º, o número 1, diz assim: é punido com pena de prisão de 3 a 8 anos, e chamo aqui a atenção que essa pena pode ser agravada, pode passar de 4 para 10 anos e 6 meses. Quem atentar contra a segurança dos bens e serviços públicos, nomeadamente, e vou saltar para a linha B, gravar, facilitar a gravação ou tirar em suporte analógico ou digital fotografia, vídeo ou desenho de medida de segurança de bens e serviços públicos. E nós sabemos perfeitamente que hoje temos tido exemplos de familiares de pacientes em hospitais que fazem denúncias a partir de hospitais e que, de um lado, não só denunciam essa gravidade, mas em muitos dos casos até ajudam a resolver os problemas. E este indivíduo é punido com, vamos lá dizer, pode levar uma pena de até 10 anos e 6 meses. Mas o que é que isso quer dizer? Lê o artigo, mas eu acabei por não perceber. Se eu estiver no banco de urgência, com o meu familiar doente, e técnico de saúde a passear e não querer atender, e eu filmar isso, enquadra-se nesta lei? Enquadra-se porque, um exemplo, se o segurança do hospital, porque eles não permitem que isso se faça. Sabemos que o segurança, o cidadão que está a fazer a proteção física. Os que o têm feito, eu não posso filmar. Não é o cidadão que está a fazer a proteção física. Tenho dito, pode dizer que
Os que o têm feito, têm feito a revelia dos seguranças desses espaços. Porque se eles detectam, não permitem. E neste caso, você está sujeito a essa moldura de 10 anos e 6 meses, por exemplo, a pena máxima. Ok? Não, O que deputado quase se Mumbica, equipara. há uma questão que é importante. Vamos tentar descodificar o que consta deste artigo e da linha B. O que é que significa... não. Eu penso que Não, medidas de está a fazer segurança... uma interpretação muito arrojada. Não, sem correspondência no que está Jaime, escrito. Jaime, eu estou a fazer uma pergunta, meu caro. O que é que significa... Eu estou a ler aqui o artigo. Medidas de segurança de bens e serviços públicos. Como é que eu vou filmar uma medida de segurança? Primeiro, eu quero que os senhores me ajudem a entender o que é uma medida de segurança que é gravável, que é filmável ou que pode ser desenhada. O que é isso? Bem, isso tudo Quem devia dizer a lei são as também, congruências, são sim, as as incongruências, definições. as ambiguidades que a lei suscita. Sim, e a lei mas não mas, apresenta o, mas o que Calma, é Jaime. facto, não é? Eu fiz uma pergunta clara. Tá bem. Eu não sei se... sim, eu fiz uma pergunta clara. O que quer dizer... o Alves Fernandes foi acusado de quê? De gravar, filmar ou desenhar medidas de segurança de bens e serviços públicos. O que é isso, medidas de segurança? É a proteção física armada na portaria? É o esquema de segurança elaborado pela empresa de segurança? O que são medidas de segurança que podem ser filmadas, gravadas ou desenhadas? Algum deputado me quer ajudar a entender isso? Bem, é simples. Os senhores que aprovaram a lei, deputado Osvaldo Caculo. Deixa só dar um exemplo. Nós temos um caso recente. Não, vou só dizer que é o Jaime MC que está a falar e não o deputado Osvaldo Caculo. Nós temos um corpo clínico, o diretor de um dos hospitais públicos, que admitiu que o hospital estava há 4 meses sem orçamento, sem verbas. No entanto, havia insuficiência no atendimento e causava algum desconforto. Este pronunciamento, esta informação pode ser interpretado como sendo aplicado, vai lá, o artigo 8º que nós estamos aqui a discutir. A linha B do artigo 8º, sim. E tem outra coisa. Aqui está a dizer, quem omitir ou tornar público, então é neste artigo 8º que podemos afirmar aqui, de pé juntos, que visa restringir os direitos civis e políticos e reprime direitos à informação, à manifestação, à opinião, porque há essas restrições. E a definição também não é clara. Isso deve vir para a definição. O que é isto, o que é que não é aquilo. É a minha pergunta, não é? O que é mais preocupante nisto, já que estou com a palavra e agradeço, é que Não, mas esta eu não mesma... tinha terminado. Sim, Não, eu feito eu dei-lhe a palavra, Jaime MC, dei-lhe a palavra apenas para ajudar-nos a entender o que são medidas de segurança de bens e serviços públicos. Apenas. Eles acham, Porque no espírito desta eu lei, tenho que conhecer o objeto que eu vou filmar. A mim interessa-me tirar uma fotografia ao Abnego Simão, que é meu colega, meu amigo. Agora, qual é a medida que eu vou filmar? Carlos Rosado de Carvalho, Aniceto, ou melhor, Aldemiro Quintas. O que é uma medida de segurança que pode ser gravada ou filmada? Antes de voltarmos ao deputado Mumbica, que não concorda com este artigo, mas quero ouvir a sua definição Não do que concorda são... com a linha B. Não concorda com a linha B. Não, melhor. só dei o exemplo. Está bem, mas vamos só ouvir de um jurisconsulto, um causídico, Aldemiro Quintas, o que são medidas de segurança de bens e serviços públicos. O que é isso? Do ponto de vista corpóreo, pode ser filmado. Pronto, eu gostava, antes de responder à pergunta, eu anotei. Isto Que é mesmo- isso é é um mesmo vício importante. ambulante. Antes de Não. responder a pergunta... Quer Pronto. dizer, sim, a pergunta que me coloca... Não está preocupado com uma lei perante a qual surgem muitos pontos de interrogação? Por isso é que nós estamos aqui, para poder o máximo possível Ok, esclarecer. tem a lei. Diga. Depois de aprovada a lei. Está bem, mas aí o Claro, Quintas não tem quer dizer, culpa, né? eu não O sou- Quintas é eu não sou advogado, não é deputado. legislador. Mas Quintas eu tem a sou bondade. Quintas, advogado mas eu queria, porque nós roubamos, entre aspas, né? Não me criminalizem, ou interrompemos o deputado Mumbica. Porque eu estava à espera que alguém me pudesse dizer claramente o que são medidas de segurança. O que são medidas. Se é proibido filmar, o que é isso que é proibido filmar? Filmar medidas. Se não quer responder a esta pergunta, eu vou-lhe dar a palavra depois do deputado Mumbica concluir. Faz favor. Pode ser? Pode ser. Deputado Mumbica. Agora vamos ser rigorosos no tempo. Obrigado. Dos seus 2 minutos, consumiu 30 segundos. Só tem mais 1 minuto e meio. Obrigado. Portanto, dizíamos que a leitura que fiz acaba por trazer uma amostra das várias incongruências. E a outra está ligada à questão das definições, como bem disse. E se o deputado Milonga se lembrará, nós batemos-nos
para a necessidade de clarificar melhor, a nível das definições, determinados conceitos. E para os propósitos desta lei. E um deles melhor é o conceito de pessoa coletiva para efeitos desta lei, considerando os aspectos que vêm mais à frente relativos à responsabilização e à penalização das pessoas coletivas, considerando também que o conteúdo da lei abre espaço para o aplicador fazer a interpretação que depois quiser. Por isso é que nós dissemos que mas o direito penal não permite isso. Exatamente. Não permite, mas a lei aqui, infelizmente... Não, a preocupação do seu deputado, em princípio, ela já está barrada pelo próprio direito penal, que tem que obedecer o princípio da taxatividade. Pediu-se por essa razão. Porque o intérprete, o aplicador da lei, está proibido de fazer interpretações que não tenham correspondência na letra disse é que esta lei suscita esse tipo de procedimento que é proibido pelo Código Penal. Por isso é que o aplicador da lei não pode ser tentado a fazer esse tipo de procedimentos. Eu julgo que o poder de legislar tem de ser racional. Não apenas ter o poder da caneta de editar as leis, há um facto social e nós reagimos imediatamente com o poder de legislar. É um facto que primeiro tem que ser analisado na dimensão da sociologia. Por quê? E nós vimos aqui as várias perspectivas sobre os danos, né? Danos com finalidades econômicas, danos como um processo de exibicionismo, o indivíduo destrói um bem público, exibe-se. Aqueles crimes de danos cuja motivação é uma forma de protesto, passar aqui uma conduta de água, ele não tem água, a água está a levar água, para pessoas que estão a 20 km tem água, ele vai destruir a conduta como forma de protesto, também uma forma de dano. Há também aquele dano que tem finalidade econômica, ele tem uma necessidade e entende que tirando aqui uma cantoneira vai vender e sacia essa sua necessidade. E aquele dano que é pura sabotagem, quer simplesmente criar constrangimentos a quem está a governar. Então, se nós não pararmos, que é para poder estudar com as ferramentas que a ciência tem disponível, quais são as motivações, qual é o perfil dos sujeitos que estão envolvidos nessa situação, perfil político, social, econômico e tudo isso, para perceber as motivações. De modo que o legislador, quando tiver que fazer do uso da caneta, ele faz um uso direcionado. E não vai legislar de modo genérico, como se fez agora, que é simplesmente pegar naquilo que já existe no Código Penal e montar um novo corpo. Do ponto de vista técnico, a lei é muito bem fundamentada, os tipos objetivos, normativos, concretos, tudo está lá, muito bem. Quem fez isso estudou muito para fazer isso. Agora, o que eu não percebo é que, como é que, num Estado democrático de direito, o legislador não soube respeitar a hierarquização dos bens jurídicos que a lei deve tutelar? Nós sabemos que, tanto do ponto de vista da percepção social, como do ponto de vista da convicção política, depois da guerra, o mal a combater é a corrupção. Neste momento, nós estamos a colocar no pirâmide desta hierarquia dos bens jurídicos a vida, depois o patrimônio, público e privado. Se há alguma necessidade de se proceder a algum agravamento extraordinário nas molduras penais abstratas previstas no Código Penal, será para os crimes de corrupção, peculato, participação indevida em negócio, recebimento indevido de vantagem, toda aquela delinquência correspondente ao exercício de funções na administração pública. Ou então, os seus deputados teriam tido a amabilidade, já que os crimes de dano, os crimes contra o patrimônio e a delinquência administrativa, alguns legisladores lá fora costumam a equiparar e agravando extraordinariamente em função do valor, sujeito, o perfil da pessoa e tudo isso, deviam aproveitar essa circunstância para fazer uma revisão mais profunda do Código Penal, de modo a fazer uma equivalência. O indivíduo que deixa cair um posto que preva 20 mil pessoas de eletricidade é equivalente ao governante corrupto, que rouba o dinheiro da malária e por conta deste roubo morrem pessoas. O indivíduo que vandaliza uma conduta d'água, priva-nos desse bem, serviço fundamental, devia ser equivalente ao governante que recebeu o dinheiro para construir um hospital e fez um beco. Deviam ser equiparados. Na perspectiva do legislador é que
o sujeito que deixa cair um poste é mais perigoso que quem abocanhou o Quilamba no passado, que quem abocanhou o projeto Nova Vida. Moral da história, esta lei tem ou não tem razão de existir nos moldes em que foi aprovada? Há sim necessidade de haver, aqui na perspectiva do legislador, eu participei de 2 debates. Da sua perspectiva, Joaquim Jaime. Deixa-me fundamentar. Porque isso não é matemática, Alves. É que a gente tem que ser exato. Sim, não é matemática, mas temos que obedecer ao tempo e a necessidade de sermos claros. Mas é preciso explicar. A ótica do legislador, nós temos aqui 3 legisladores. Na ótica de Joaquim Jaime, nosso analista residente, esta lei tem ou não tem razão de existir? Haviam pequenas zonas cinzentas na lei penal que era preciso serem aclaradas. E eu penso que essa lei veio trazer esse aclaramento. A minha discordância é na exacerbação da moldura penal abstrata aplicável na comparação com outros comportamentos previstos na lei penal que são muito mais prejudiciais. Quer dar um exemplo? Eu não posso... Eu dei aquele exemplo do crime de violação de menores, abuso sexual de menores. Sim, hoje quem se aproveita da situação de vulnerabilidade econômica de uma criança e paga para ela se prostituir tem 8 anos. Sim. 8 anos. A gente abusa da dignidade de uma criança, abusa da pobreza dela, abusa do perfil social dela. Tem 8 anos na cadeia. Quer dizer, esse delinquente que vai manchar a vida... Não é delinquente, é um predador sexual. Esse predador, esse terrorista social que vai manchar a vida de uma criança fica 8 anos. E isso se for responsabilizado. Nós tivemos aqui no passado um conjunto de indivíduos que se arrogaram no direito de serem donos do Quilamba, de serem donos do Sequele, de serem donos dos Anguzé, de serem donos de todas as centralidades. Esses sujeitos estão vivendo suas vidas e não vão ficar 12 anos presos. Alguém foi acusado de se ter apropriado indevidamente do dinheiro de todos nós, 900 milhões de dólares, e que hoje o Estado gasta rios de dinheiros com advogados, com consultoria, com viagens, com hospedagem, com tudo, para poder repatriar o que está lá fora para aqui. O Tribunal Supremo fez o favor de aplicar uma moldura, de aplicar uma pena de 9 anos. E nós vamos colocar alguém na cadeia 25 anos por ter deixado cair um poste. Eu penso que deve haver aqui, da parte do legislador, a responsabilidade de hierarquizar os bens jurídicos, e a moldura penal abstrata deve seguir esta hierarquia. A minha única discordância está na moldura penal, que eu acho que ela tem uma violação, aquilo que a gente estuda na faculdade, né? Quando vamos falar teoria geral da pena, a gente perde tantas noites para estudar uma coisa e os deputados nos decepcionarem. Meus senhores, doutor Jaime, 25 anos não é em deixar cair um posto, conforme o doutor disse. 25 anos, observa-se. Pronto, por isso é que estamos aqui num debate, não é para esclarecer. 25 anos são nas questões mais graves. Essas questões foram já clarificadas 10 a 15 anos. Pelo deputado Milonga Bernardo. O que é que eu quero ouvir de si, Aldemiro Quintas, enquanto advogado, é na comparação que eu fiz na pergunta que o Joaquim Jaime respondeu. Exato. Porquê é que quem viola uma criança leva uma pena de 8 anos e quem destrói um comboio pode levar até 25 anos? Sim, qual é o racional? Exatamente. Nós não deveríamos propriamente comparar os crimes de património com os crimes que atentam contra a vida sexual. O que é mais danoso? Não, depende do contexto. Nesse contexto não tem como não comparar. Não consigo falar. Nessa perspectiva em que vamos estamos a deixar o Quintas abordar falar. a questão, porque a forma que eu olho isso, eu não estou a dizer que a forma como se vai punir os crimes sexuais, que tem a ver com crianças, adolescentes, etc., seja menos importante em relação aos crimes, digamos assim, de vandalismo que atentam contra os bens públicos. Estou a dizer que, em matéria comparativa, relativamente a esses documentos, devíamos comparar com outros elementos equiparados, não é com a vida humana. Por exemplo, na minha perspectiva, seria muito mais proveitoso se tivéssemos que comparar, por exemplo, com a proteção da propriedade privada, por exemplo. E por que não comparar com o malbaratamento de dinheiros públicos, por exemplo? Não, isso também, se lerem bem esta lei, ao fundo, vão ver que há N formas de poder responsabilizar determinados indivíduos que, direta ou indiretamente, podem estar
envolvido, portanto, a ações de vandalismo, destruição, subtração e até mesmo atentar contra, portanto, os bens públicos e a própria segurança. Por exemplo, hoje Fernando fez uma pergunta ao nosso amigo Jaime Domingos, que é ativista, de que se cidadãos estrangeiros de repente aparecerem num navio e tentarem... Eles apareceram, é um facto. Sim, por exemplo, nestes casos em concreto, a forma de se punir esses indivíduos, com base nessa lei, é justamente na questão do artigo 8º dessa mesma lei, que é uma espécie de atentar contra a segurança e dos bens públicos. Logo, a moldura penal, neste caso em concreto, é mais gravosa, vai até 15 anos. E por ser estrangeiro, pode ser acoplado com a pena acessória de expulsão do território angolano. Portanto, é essa a perspectiva. Expulsão após o cumprimento da pena. Exatamente. Daqui a 15 anos, apenas. Depois há outros mecanismos. Se forem expulsos agora, não sabemos o que é que o país deles vai fazer. Não, mas é assim que... Mas essa lei também traz aqui uma questão da antinomia, né? Quando duas leis se contradizem. Repara, o artigo 7º nos remete ao crime de peculato. Crime de peculato na sua forma de apropriação indébita. Porque diz: quem com intenção de se apropriar, subtrair para si ou para outrem coisa móvel pública ou destinada a serviço público com penas aqui que vão de 3 a 15 anos. O peculato é justamente isto. Só que o peculato tem uma qualidade. Não, que o bem sabe. calma. Aqui estamos a falar de estrangeiro. Calma. Não, estou a falar um aspecto técnico desta lei que traz aqui uma antinomia. É uma contradição entre esta lei e o Código Penal no que se refere ao crime de peculato. Porque a descrição do comportamento que está aqui, para que possamos ser entendido, corresponde com a descrição do peculato na sua forma de apropriação. Porque o indivíduo apropria-se ou subtrai para si ou para outrem coisa móvel pública. Imagina assim, né? Desde que seja... Calma, coisa móvel. Disse quem? Quem? Ligar, aqui o perfil do sujeito é irrelevante. Porque ela abarca todos. Porque diz quem? Quem? Não define quem é. Quem? Quer dizer, isso é geral, é para todos. O peculato é específico. Calma. Mas ela diz que quem? Aqui é indistinto. Quer seja funcionário público, um sujeito qualquer. Quem? Com intenção... Então o doutor não pode associar o crime de peculato. É por isso que eu disse que é uma antinomia. Aqui é uma antinomia. A redação deveria ser específica. A antinomia é hermenêutica, se calhar, em função daquilo não, que quando é eu digo antinomia, o que é antinomia? Sei que é antinomia, certo. Mas essa antinomia aqui decorre da hermenêutica. Não, o aplicador da lei vai justamente fazer o mesmo raciocínio. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Aos juristas, que até são 4 ou mais, porque o Milonga Bernardo, antes de deputado, era jornalista, antes de deputado era jurista, e é jurista também.